Se teve condenação por embargos protelatórios, você tem que saber fazer um recurso especial. Olá, sou Giovanni Fialho, ex-assessor de ministros do STJ por mais de 12 anos, e estamos aqui em mais um vídeo para democratizar o acesso à jurisdição superior, falando sobre a multa nos embargos de declaração e como é que você vai entrar com o RESP, questionando todos os pontos, o que você precisa fazer ou não para afastar essa multa. Mas antes, clique aqui embaixo. Curta, compartilhe, comente, deixe registrado aí o seu principal insight, a sua sacada melhor deste vídeo aqui. Artigo 1026 do Código de Processo Civil fala sobre a multa por embargos protelatórios. Nós já falamos que a grande maioria dos embargos realmente são protelatórios. Se você ainda não viu, dá uma olhada no vídeo que vai aparecer em algum lugar aqui para você conferir esse vídeo sim. Mas de qualquer maneira, você entra com embargo de declaração e aí, toma multa. Artigo 1026, parágrafo 2º do CPC. Você fala, não é possível, e agora o que eu vou fazer? Recurso especial é uma das alternativas. Claro que você pode eventualmente entrar com novos embargos, se for o caso, raríssimo, mas o RESP com certeza. Se você tomou multa pelo 1026, você tem que entrar no RESP alegando afronta ao artigo 1026, parágrafo 2º. Por quê? Porque é nesse parágrafo 2º que está a condenação em multa. E lá fala, inclusive, que a multa é de até 2% do valor atualizado da causa. Se você entra com novos embargos, a reiteração, aí vem o parágrafo 3º falando que a multa pode ser majorada para até 10% do valor atualizado da causa e condicionada à interposição de qualquer outro recurso ao recolhimento daquela multa. Se você então teve primeiros embargos com uma multa, não importa se você já entrou com 10 embargos sucessivos, por exemplo. No 11º é que você tomou a multa, ok, então a multa pelo parágrafo 2º. O tribunal não pode já, porque 10 embargos, você entra com o 11º. Ah, não, já é o 11º, então aplica direto a multa pelo parágrafo 3º. Não. Jurisprudência do STJ é que a primeira condenação é com base no parágrafo 2º. Se o tribunal não condenou antes, é porque ele não entendeu como protelatórios para esses fins. Então, primeira multa foi no 11º embargos, então é ali o parágrafo 2º que vai decidir. Multa de até 2% do valor atualizado da causa. Digamos que você entre com o 12º embargos, e aí o tribunal fala, aí é reiteração. Aí sim, no 12º é que ele pode majorar para até 10% com base no parágrafo 3º. Em um outro cenário que é um pouco mais comum, porque raramente você vai ver causa aqui com 10 embargos, mas vai lá, já vi. Você então entra com o primeiro embargo de declaração contra o acórdão que julgou a apelação, o agravo, o recurso em sentido estrito, beleza, você entra com embargos. E aí o tribunal toma-lhe multa. Peraí, multa nos primeiros embargos? O STJ considera raríssimo caber multa nesse caso. Porque os embargos de declaração, de todo modo, eles são manifestação do direito constitucional de petição, legítimo recurso legalmente previsto e, por isso, ele não pode ser ceifado dessa forma. Em regra, o STJ afasta a multa nos primeiros embargos. Tem até julgados falando primeiros e únicos embargos, muitas das vezes não tem por que aplicar multa. É uma análise mais objetiva, não totalmente, mas um pouco mais objetiva do STJ. Para isso, você tem que alegar no RESP afronta ao artigo 1026, parágrafo 2º. Por que eu estou reforçando isso? Você não vai alegar afronta ao 1026, você vai colocar o parágrafo 2º. Senão, você pode tomar uma súmula 284 do Supremo por falta de pertinência na argumentação. Então, 1026, parágrafo 2º, multa, você pode afastar. Digamos que você entra com primeiros embargos rejeitados sem multa. Segundos embargos, multa de 10%,
com base no parágrafo 3º? Pode? Não! De forma alguma, porque primeira condenação foi ali. Ok. Digamos então que você entre num outro cenário com primeiros embargos rejeitados sem multa, segundos embargos rejeitados com multa de 2%, com base no parágrafo 2º, e condicionando a interposição de qualquer outro recurso ao recolhimento daquela multa. Não pode! O STJ afasta categoricamente essa possibilidade. Por quê? A condicionante de recolhimento da multa para entrar com um novo recurso é somente na hipótese de reiteração protelatória do parágrafo 3º. Então, a primeira condenação em multa não pode ter a condicionante de recolhimento para novos recursos. Isso é só na reiteração. O STJ tem cotidianamente afastado a multa nesses casos também. A multa não, a condicionante. E também afastado a multa ou decotado a multa, em alguns casos, se ela já for aplicada logo de cara no patamar do parágrafo 3º. Um outro ponto que chama atenção é a súmula 98 do STJ, e essa súmula 98, ela é antiga, olha, ela é de 1994 e diz assim: embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não tem caráter protelatório. Nós temos um problema com essa súmula, que é a época na qual ela foi editada. Em 1994, ainda estava muito forte a composição do STJ naquilo que eu chamo de crise existencial do STJ, que foi entre 1989 e 2010. Então, 94 ainda estava muito lá no iniciozinho. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Em 1994 ainda falavam isso, embargos com notório propósito de pré-questionamento. Havia uma confusão conceitual ainda dos tipos de pré-questionamento, que também é outro assunto, mas eu só estou te dizendo que tem confusão nessa súmula. Resumo da ópera. O que o STJ entende hoje quanto a essa súmula? Ela é aplicável, ela é constantemente invocada pelos julgados do STJ, mas você não pode opor embargos de declaração somente com fins de pré-questionamento. Inclusive, esse talvez seja um dos motivos pelos quais surgiu um mito na advocacia e um jargão que tecnicamente é equivocado. Não existem embargos com caráter pré-questionadores, embargos para fins de pré-questionamento. Não existe. Porque o pré-questionamento ele é efetiva análise no bojo do acórdão e não uma alegação, mesmo no caso do pré-questionamento fica. Tá vendo que tem muita coisa aí envolvida com esse assunto e alguns temas eu não vou aprofundar neste nosso vídeo, não. De qualquer maneira, você não pode só alegar pré-questionamento, você tem que entrar com os embargos alegando um dos vícios do 1022 do CPC ou 619 do CPP. Por quê? Porque, afinal de contas, os embargos de declaração são o quê? Um recurso de fundamentação vinculada. E ele não se vincula a uma ideia de pré-questionamento, e sim aquelas hipóteses que já conhecemos de omissão, obscuridade, contradição e erro material. Portanto, você até pode invocar a súmula 98 ao entrar com o RESP por afronta ao 1026, parágrafo 2º, ou 1026 ao parágrafo 3º, se houver algum vício ali nesse caso. Mas você traz isso como argumentação complementar. E outra coisa, não vai entrar com RESP por afronta à súmula 98, porque não cabe RESP por afronta à súmula. Fecha parênteses. De qualquer forma, você tem que ter essas hipóteses, entre com o RESP. E outra coisa interessantíssima, digamos que o tribunal, correta ou incorretamente, não vamos entrar no mérito, ele fixou a multa e condicionou a interposição de outro recurso ao seu recolhimento, com base no parágrafo 3º do 1026. Epa, vou recorrer, vou entrar com RESP, porque não cabe. Tá bom, entre com RESP por afronta aí ao 1026, parágrafo 2º, ou ao 1026, parágrafo 3º, ou eventualmente os dois parágrafos juntos, e o STJ entende que você não precisa recolher a multa nesse caso, porque você está questionando o objeto daquela própria condenação da multa processual. Agora, se você no seu RESP não se insurgir contra a multa,
aí você vai com outros assuntos quaisquer, você tem que ter recolhido a multa sim, porque ela não foi alvo de recurso. Ficou mais claro? Compreendeu esse panorama geral sobre embargos, protelatórios, multa e como recorrer? Então já fique afiado, fique afiada, porque no seu próximo RESP tenho certeza que você vai conseguir essa tese.